Agora, preste atenção, como o ambiente escolar saudável é importante para coibir esse tipo de crime. E é por isso que eu vou conversar agora aqui, 11 horas e 54 minutos, com o doutor Jamilson Haddad, que é juiz de direito, e a doutora Tatiane Barros Ramalho, que é advogada. Pode vir para cá, doutores, pode vir para cá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse ambiente escolar e essa nova legislação. Doutora, bom dia, muito obrigado pela presença aqui no Comunidade. Doutor, muito obrigado pela presença. Um pouquinho mais aqui ao centro do nosso telão, para a gente bater um papo sobre essa mudança na legislação. Muito importante, doutor, essa mudança, essas novas observações com impactos no Código Penal e no ECA. E no ECA. Sim. Primeiro, quero agradecer a oportunidade e ressaltar que a Lei 14.811, uma lei muito recente, né? Uma lei agora sancionada em janeiro de 2024, ela vem exatamente para combater violência sexual. E aí entra no caso que você estava falando aqui sobre o abuso sexual. E aí eu quero só deixar um link aqui em relação ao abuso sexual, né, doutor Jamilson? Nós estávamos conversando, escutando o depoimento ali do pai. O abuso sexual é muito importante deixar claro para toda a sociedade que está nos ouvindo que o abuso sexual não precisa ter o ato praticado, né, para ser abuso sexual. Então, o toque é abuso sexual. Tá? Aliás, então, doutora, só uma informação, diante da nossa realidade, ontem foram duas pessoas presas em Várzea Grande. Esse pai que estaria abusando sexualmente com a conjunção e antes um outro rapaz que estaria abusando da neta da companheira só com o toque. Então, o toque já é um abuso e a legislação é muito clara com isso, né, doutora? Muito clara em relação a isso, né? É abuso sexual e a lei 14.811, ela vem para definir políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes. Ela inclui no Código Penal o cyberbullying e o bullying, tá? Que são praticados geralmente em escolas, mas não somente em escola, né? O bullying é aquela prática repetitiva de humilhação, de você fazer a pessoa passar vergonha, de constrangimento, com apelidinhos pejorativos. E o cyberbullying é a mesma modalidade do bullying, porém nas redes sociais, na rede mundial de computadores. E vem introduzindo tanto o bullying como o cyberbullying no Código Penal e alterando, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trazendo, e aí é importante trazer aqui para a sociedade, trazendo a questão de automutilação, a questão de pornografia infantil como crimes hediondos. Ótimo. Trazendo a questão de tráfico de pessoas, tráficos de criança, também crime hediondo, né? Aumentando, a lei aumenta penalidades cometidas contra crianças e adolescentes e também aumenta penalidades contra crianças e adolescentes cometidas em escolas. E aí o legislador, ele teve a clara intenção de dar uma resposta à sociedade de inúmeros ataques que tivemos em escolas no ano passado, né? Então, essa lei, ela é um grande avanço e foi comemorada, né, por toda a rede de proteção. Doutor, essa lei veio de encontro ao ambiente escolar, que passou por alguns tumultos no ano passado, no ano retrasado, quando infelizmente a gente registrou no Brasil alguns ataques, alguns confrontos. E eu lembro que eu conversei com um especialista na época daqueles confrontos, e ele falava assim: Trindade, quem é do ambiente escolar sabe que a violência faz parte, infelizmente, da realidade de muitas escolas. Os ataques são novos, mas a violência faz parte do ambiente. E essa lei vem para tratar essa violência no ambiente escolar e torná-lo cada vez mais saudável, né? Perfeito, Trindade. Esse seu raciocínio é fundamental para o esclarecimento da sociedade e da importância dessa nova legislação, porque o ambiente escolar, ele conjuga com o ambiente familiar uma produção, um trazer de evolução humano para a própria sociedade. Então, o ambiente escolar, ele, na proteção que tem pela Lei 8.069/90, que é o ECA, que tem um princípio da primazia absoluta em relação à proteção de crianças e adolescentes, o ambiente escolar já presume de fundamental importância para essa vida saudável escolar aos seus alunos. Então, essa violência
desequilibrada, ela é péssima em qualquer contexto e especialmente negativa no ambiente escolar, porque ali nós estamos em formação de cidadãos, de futuros profissionais, de alunos, de profissionais, de pais e mães, né? De pessoas em sociedade. Então, quando você tem no ambiente que deve ser saudável, de educação e formação, o exercício da violência, de exclusão, de humilhação, de ameaças sistemáticas, ou seja, a ocorrência do bullying e do cyberbullying, você tem algo destrutivo dessa personalidade desses alunos em formação escolar. Então, perfeito o seu raciocínio, Trindade. Doutora, a dona de casa que está nos acompanhando agora deve estar pensando assim, mas o meu filho adolescente, por exemplo, está sujeito a essa nova legislação no ambiente escolar? Importantíssima a sua pergunta. E, inclusive, bem quando saiu a lei, e aqui é importante trazer, como diretora da Comissão Estadual de Infância e Juventude da OAB Mato Grosso e também secretária-geral da Comissão Nacional de Infância da OAB Nacional, nós participamos quando era ainda projeto de lei no Congresso Nacional. Foi um grande debate. E aí é importante trazer o que para a sociedade? Esse Código Penal, nós estamos falando de crimes praticados por adultos. Então, os crimes praticados por adultos, a penalidade do bullying, ela é multa. A penalidade do cyberbullying, ela já entra como uma reclusão de 2 a 4 anos. Mas Trindade, aquela criança que pratica bullying contra outra criança, né? Que é o ambiente escolar ali, a criança que pratica bullying contra outra criança. Elas não respondem o ato infracional. Quem vai responder é os genitor, certo? E o adolescente que praticar o bullying em relação a uma criança responde por ato infracional. E o adulto que praticar bullying contra a criança vai responder já mediante o Código Penal, né? Com pena de multa. Porém, se essa situação do bullying levar a uma automutilação, levar talvez a um suicídio, né? Uma situação mais grave, então a pena pode ser aumentada. Então, é importante trazer essa clareza para a sociedade, que vai responder, né? E o bullying e o cyberbullying hoje tá uma prática, né? Tanto que exatamente, tanto que a lei vem para tentar coibir, né? Porque tá uma prática realmente muito corriqueira, vamos dizer assim, né? Tem um aspecto muito relevante que, de um tempo para cá, temos observado nos meios da internet várias práticas de induzimento à automutilação e suicídio envolvendo quem? Crianças e adolescentes, colocando, inclusive, em pânicos muitos pais, especialmente no interior. Inclusive, aconteceu também casos em Mato Grosso. E deixando os pais vulneráveis, essas crianças e adolescentes vulneráveis, porque a informação ela é fundamental para que os pais tenham conhecimento que essas práticas influenciam sistematicamente o emocional dessas crianças e o induzem, especialmente as crianças, a práticas conforme estão sendo orientadas. Então, essa violência nos meios da internet tiraram vidas de muitas crianças e adolescentes. E hoje a TV, vocês estão de parabéns, porque muitas mães, muitos pais estão, puxa, essa legislação já era para estar vigente, então parabéns. É fundamental a efetividade dessa legislação para preservarmos a integridade, a vida saudável, o desenvolvimento em sociedade, especialmente na vida escolar, e em seus lares também, em nossas crianças e adolescentes. A escola é uma extensão, né, doutor, daquilo que acontece nas residências. Então, por isso que a gente fala, quando a gente tem uma escola saudável, a gente tem uma casa saudável, a gente tem uma comunidade saudável e a gente precisa de muita atenção para o ambiente escolar, porque um ambiente saudável, ele além de coibir os crimes no próprio ambiente escolar, ele também ajuda a combater os crimes na comunidade, nas residências, como a gente mostrou há pouco. Foi uma professora que observou que as duas alunas estavam diferentes, estavam com um comportamento diferente, acionou o conselheiro tutelar, que também observou, levou no médico e aí desenrolou para a prisão, infelizmente, do pai como o principal suspeito. E a gente
torce para que casos assim sejam cada vez mais raros, mas infelizmente a gente compartilha no mínimo, doutor, aqui 2 ou 3 casos bárbaros como esses por semana. Por semana. Então, um ambiente escolar saudável, ele vai ajudar muito a combater esse tipo de crime, né? Exato. E, Trindade, como o doutor Jamilson bem disse, vocês estão de parabéns por trazer esse tema tão importante para a sociedade. E eu falo sempre, quanto mais você debate sobre violência sexual, sobre maus tratos, sobre trabalho infantil, sobre tráfico de pessoas, quanto mais você debate sobre violações de direitos de crianças e adolescentes, mais denúncias tem. E vejam bem, as denúncias, muitas delas são subnotificadas. Muitas denúncias acabam nem chegando exatamente pelo que você passou agora aqui há pouco. A mulher se sente pressionada, a mulher depende financeiramente desse parceiro, né? E ela está sendo ameaçada e ela acaba não denunciando aquele fato, né? Por causa de várias, né, formas aí de agressões, né? Como foi o caso dessa senhora. Então, veja como é importante a escola estar preparada para lidar com essa situação, né? Porque é a rede de ensino, junto com o Conselho Tutelar, com a Polícia Militar, que estão na ponta e que vão chegar a esse crime, né? E aqui eu quero aproveitar essa situação para falar, inclusive, da lei Henri Borel, que foi uma lei que nós conseguimos emplacar aqui no estado de Mato Grosso, é pioneiro no país e surgiu aqui no estado de Mato Grosso através da idealização, né, de um projeto de lei do Dr. Jamilson Haddad, num seminário, né, da Infância e Juventude na OAB Mato Grosso. O Henri Borel, a lei do Henri Borel, ela estava bem recente, né, na nossa sociedade. E, em discussão na OAB, ele teve a ideia de implementar o projeto A Patrulha Henri Borel, que foi sancionada aí por lei pelo governador Mauro Mendes. Vou deixar até o doutor Jamilson destacar a lei Henri Borel, que vem ao encontro da situação que você acabou de ressaltar, dessa criança que sofreu abuso sexual. Fala um pouquinho para a gente, doutor, dessa lei e da importância dela. Olha, nós temos o aspecto tanto da violência doméstica contra as mulheres como aos crimes contra crianças e adolescentes. Então, o legislador, vendo a efetividade de medidas protetivas em relação às mulheres vítimas de violência doméstica, eles pensaram, puxa, muitas crianças e adolescentes estão sofrendo também essa violência. Como é que nós podemos ter efetividade, inclusive a Lei 8.690, para a proteção dessas crianças? Surgiu o que? A Patrulha Henri Borel. Então, o que eu raciocinei? Nós precisamos trazer, como é um espelhamento da Lei Maria da Penha, a Lei Henri Borel, nós precisamos trazer essa efetividade. E a Patrulha Maria da Penha, Trindade, foi um aspecto de ganho extraordinário no combate e prevenção a essa violência, onde ela atua e chega a inibir 99% de feminicídios. Então, essa Patrulha Henri Borel foi o que eu raciocinei. Nós precisamos preparar essa Polícia Militar, assim como agem na proteção das mulheres vítimas de modo especializado, ajam também na proteção de crianças e adolescentes. E de maneira muito feliz, a doutora Tatiane, que me convidou para esse seminário, achou extraordinária a ideia, submeteu à votação da OAB e foi unânime, inclusive tínhamos coronéis presentes e todos já aprovaram por unanimidade, vários advogados, várias autoridades, membros do Ministério Público, e hoje nós temos a felicidade de ser o primeiro estado no país a criarmos, né, aqui em Mato Grosso, né, com sanção do nosso governador Mauro Mendes, com total apoio dos deputados da Assembleia Legislativa, a Patrulha Henri Borel, que era para quê? Medidas protetivas e a atitude urgente e efetiva da Polícia Militar na proteção de crianças e adolescentes, como, por exemplo, nesses casos que você mencionou muito bem. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutor, muito obrigado. Já vou confidencializar aqui que eu vou incomodar vocês. Quando a gente tiver algumas pautas para debater aqui com a nossa audiência, chamo os dois aqui, porque foi uma verdadeira aula. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra, Trindade. Obrigado, parabéns doutor, pelo seu trabalho. Obrigado, doutor.